In the next activity, you have to make a decision. There are some blanks. Vejam que há lacunas. E aí agora eu tenho que pensar se eu vou usar o adjetivo ou o advérbio. Então, adjetivos qualificam substantivos. Então, se eu estiver qualificando substantivo, eu vou ao adjetivo. You have to use the adjective. But, on the other hand, if you want to change a verb, se você quiser mexer num verbo, num adjetivo ou em outro advérbio, aí você vai ao advérbio. Portanto, adjetivos qualificando substantivos e advérbios mexendo em adjetivos, em verbos e em advérbios. Então, vamos analisar. Sam drove. Veja bem, ele dirigiu. A pergunta é, de que maneira? How? Fui para o advérbio. Carefully. Cuidadosamente pela rua estreita. Along the narrow road. Let's see number 2. I think you behaved very... Olha, eu acho que você se comportou muito... Já temos o advérbio aqui de intensidade. Se é se comportou, veja como a minha ideia está presa ao verbo. A pergunta está no verbo. Se comportou como? How did this person behave? Então, se eu quero mexer no verbo, quem eu vou usar? Selfish ou selfishly? Vejam que aqui está o adjetivo, que foi transformado em advérbio. Selfishly seria egoisticamente, de maneira egoísta. Então, a gente vem aqui, selfishly. So, you need the adverb. Então, quem determinou foi o verbo lá, comportar-se, behave. Foi lá para o passado, verbo regular. Lembrando que o está mudo, behaved, vai do V para o D. Very selfishly. Lesson number 3. The weather changed sudden or suddenly. O tempo mudou. Outro verbo aqui no past simple. Não pronuncio esse ed, já está mudo desde o original, change. E agora eu faço jd. The weather changed and not changed. So how? That's the question. How did the weather change? Como que o tempo mudou? De que maneira o tempo mudou? So again, the question is about the verb. So that being the case, sendo esse o caso, what you're going to do? You're going to pick the adjective or the adverb. Suddenly, ou seja, né, o tempo mudou repentinamente. Pode ser uma mudança repentina, mas o tempo mudou repentinamente, porque está o verbo. But pay attention to number 4. It's similar, the same idea, but it's a different structure. Então é a mesma ideia, mas com uma estrutura diferente. There was a blank change in the weather. Houve, veja que isso aqui é um houve. Está ali no singular, puxando o substantivo aqui, ó. Já está mostrando que vai entrar aqui um substantivo que é o change, na verdade, uma mudança no tempo. Now the question is what kind of change? Então veja como agora a pergunta está no adjetivo. Que tipo de mudança? E não como mudou. So if you want to change, fazendo um trocadilho, if you want to change the noun, or if you want to qualify the noun, se você quer qualificar esse substantivo, so what you're going to say, a sudden change or a suddenly change? So that's number 4. Então, 3 foi o advérbio porque o tempo mudou repentinamente. Mas agora houve uma mudança repentina, so a sudden change. So now you guys need the adjective. Sudden. Number 5. Liz fell, ou seja, caiu. Fall, verbo irregular, vai para a forma de passado simples ali como fell. Posso conectar o L aqui, Liz fell and hurt herself. Really? Então ela caiu. Veja que herself é um pronome reflexivo. Quando o sujeito e o objeto são a mesma pessoa, eu vou no reflexivo. Então ela caiu e se machucou. Machucou ela própria, então eu vou aqui no herself. Really, vejam que eu tenho um advérbio aqui realmente de intensidade. E temos ali bad, que seria o mal com U, e badly, que seria o mal com L, do nosso advérbio. Claro que a gente não fala que alguém caiu mal, né, com L, a gente tem outra maneira de expressar talvez essa ideia. A questão é, onde está a pergunta aqui? Num verbo ou no substantivo? Liz fell and hurt herself, really? Então ela caiu e se machucou. A pergunta é, de que maneira ela se machucou? Como se fosse seriamente, com a ideia de muito. Então eu vou precisar de um advérbio, certo? E aí eu vou no badly, então. Sample. Então é super comum o badly com injured, hurt. Então aqui fomos ao advérbio. So Liz fell and hurt herself really badly. Então ela caiu e se machucou muito seriamente. Seria algo do tipo, né? Realmente, malmente. Estou inventando uma coisa no português que não existe para a gente fazer uma analogia. Number 6. I think I have flu. Eu acho, a ideia de ter para a gente no português seria estar com uma doença. Seria eu estou ou gripado ou com gripe. A gente poderia dizer porque flu vem lá do vírus, influenza. Lembrando que eu posso botar um artigo definido aqui. I have the flu. Então eu estou gripado, estou com gripe. Estou lá com o vírus da gripe. I feel
No português, o verbo sentir ele é reflexivo, né? Eu me sinto. Eu me sinto bem, eu me sinto mal. No inglês não, né? Não vai ter I feel myself. Você vai direto ali, I feel. Então, para a gente ver eu me sinto, com a ideia de eu estou me sentindo, uma vez que o verbo feel é um verbo que não tem ação, né? Porque sentir não é uma ação, no inglês ele pode ser usado no presente simples com essa ideia de que está acontecendo agora. Eu estou me sentindo. Eu poderia também dizer I'm feeling. O verbo feel pode fazer o present simple ou o contínuo para dar a ideia do momento. Então a questão é, eu me sinto como? Awful or awfully? Eu vou ao adjetivo ou vou ao advérbio? Lembrando que awful tem uma ideia de terrível, horrível. E aí o awfully vai fazer o terrivelmente. E vejam que o verbo feel é um verbo estático, não tem ação. Então vocês acham que ele vai puxar um advérbio ou um adjetivo? So the adjective or the adverb. Vamos ao adjetivo, awful, né? Se você está sentindo, você está. Então eu vou buscar uma qualidade para você, né? Que é um substantivo. Então a gente vem aqui no awful. I feel awful, I feel horrible, I feel terrible. Let's see Tanya. So Tanya is blank upset about losing her job. Então ela está chateada. Esse about vai mostrar por que, a razão por perder. Preposição obrigou a substantivação do lose. E aí eu vou agora mexer nesse adjetivo aqui. Eu tenho que achar um advérbio de intensidade para ele que está lá no terribly. Ela está terrivelmente chateada, like really upset. Ou como really poderia entrar aqui também. Então lembrando que a gente saiu de terrible, que acaba com consoante LE, o E está mudo, a sílaba se forma no bow. Vou tirar o E, agora forma a sílaba no bli. So Tanya is terribly upset about losing her job.